CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2024. Vamos fechar aí com chave de ouro mais um mês este ano, hein? Amanhã, feriadão. Estaremos todos aqui também. Com um giro de informações dessa terça-feira, começamos falando de basquete. Na LBF, Campinas e Catanduva se enfrentam hoje às 7h30 da noite, mais uma rodada da segunda fase da competição. A partida será no Ginásio Tênis Clube, lembrando que na última rodada Campinas venceu São José fora de casa e ocupa a 6ª colocação com 18 pontos. Quem será o técnico do Guarani? Informações do Bugre chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma ótima terça-feira com cara de sexta, né? Pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Por enquanto, o Guarani sem treinador. A única novidade foi o anúncio de Marcelo Cordeiro. Ex-lateral esquerdo, foi contratado pelo Conselho de Administração para ser o auxiliar fixo da comissão permanente. Cordeiro, além de jogador, também teve um trabalho parecido com a função que vai exercer no Guarani, no São Bento de Sorocaba. O profissional tem a licença A da CBF e pode comandar o Guarani contra o Santos caso a diretoria ainda não contrate o treinador. Champions, Bayern de Munique e Real Madrid abrem a fase semifinal da Liga dos Campeões às 4h desta terça-feira. Amanhã, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain fazem o outro duelo na Alemanha. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. Palmeiras e São Paulo empataram por 0-0 em um clássico de poucas emoções no Morumbi. Lázaro perdeu uma grande oportunidade de gol para o Alviverde e Caleri finalizou na trave para o tricolor. O São Paulo atuou com 3 zagueiros e o Palmeiras teve Estevão entre os titulares. O atacante do Corinthians, Pedro Henrique, sofreu uma lesão muscular e fica fora de jogos por até um mês. E o Santos negocia sua participação em um amistoso contra o Boca Juniors, na Bombonera, em junho. Copa do Brasil, 3 jogos abrem a terceira fase da competição hoje à tarde. Operário e Grêmio se enfrentam no Paraná às 8h da noite. Às 7h, o Bahia recebe o Criciúma e às 9h30, o Atlético Mineiro encara o Sport na Arena MRV. E agora o destaque da Ponte Preta com o Antônio Lupe. A Ponte que entrou na zona do rebaixamento da Série B no fechamento da segunda rodada da segunda divisão do futebol brasileiro. Macaca agora tem um duelo direto contra um time que praticamente tem os mesmos objetivos que a Ponte dentro da competição. Na próxima segunda-feira, a Alvinegra recebe o Amazonas no estádio Moisés Lucarelli. E fica a indefinição se já vai ser relacionado, porque após perder um pênalti contra o Goiás, a diretoria e comissão técnica novamente vão ter uma conversa com o jogador. Série B, Mirassol e Ceará fecharam a segunda rodada da competição ontem à noite no interior paulista. O Mirassol venceu por 3-2 e o resultado foi péssimo para o futebol campineiro, porque agora a Ponte Preta e Guarani integram a zona de rebaixamento. E o destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Grande abraço para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Um grande abraço. Vamos falar de Gabigol. O atacante está liberado para jogar pelo Flamengo. A Corte Arbitral do Esporte na Suíça acatou por unanimidade o pedido de efeito suspensivo do atacante. No mês passado, o Gabigol havia sido suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva por tentativa de fraude em exame antidoping. Ele já pode voltar a treinar com o elenco rubro-negro nesta terça-feira.
E o destaque da opinião no CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. A entrada da Ponte Preta na zona de rebaixamento, se juntando ao rival Guarani, mostra o que o futebol de Campinas está passando hoje. Duas equipes fracas, duas equipes sem nenhuma identidade, duas equipes sem comando, o Guarani sem comando técnico, inclusive. E, infelizmente, nós que já vivemos tantos bons momentos, né, seja com a equipe do Moisés Lucarelli ou a equipe do Brinco de Ouro, hoje estamos nos deparando aí com zona de rebaixamento de Série B de Campeonato Brasileiro. Uma vergonha para as duas equipes. 11h10, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar, mandar a sua mensagem também para o 991869070, 991869070, é o WhatsApp da CBN que está à disposição. Também estamos no YouTube com imagens, youtube.com/CBN Campinas. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, a coordenação de streaming é com Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h10. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Paulo. Trânsito. Informações do trânsito de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue pela Rua Barreto Leme tem trânsito bastante carregado desde a Rua Doutor Carlos Botelho até a Avenida Anchieta por conta de obras próximas ali à Rua Lusitana. Bastante complicado para o motorista. Quem segue pela Avenida Anchieta, trânsito livre pela pista da direita, já pela pista da esquerda, a lentidão da Major Solon até a Avenida Dona Libânia. A Avenida Rosimbo Maia ainda tem excesso de veículos pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, e no sentido norte-sul, na chegada ali à Rua Coronel Quirino. Quem segue pela Rua Jorge Miranda agora vai fazendo um bom caminho pelas duas vias. Quem segue pela Avenida Senador Saraiva, trânsito complicado pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales e pela pista da esquerda na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN 11h13. Você é aquele motorista que não vê a hora de trocar de carro? Financie seu próximo veículo com quem mais entende do assunto. Acesse bv.com.br. Sujeito à análise. Consulte condições. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E a reformulação no vôlei Renata já começou. O clube divulgou oficialmente que o levantador Demian Gonçalves, o argentino, após 7 temporadas, vai voltar para a Argentina. Uma homenagem foi feita ao jogador que, emocionado, afirmou que sempre vai levar o clube no coração. Agora, a diretoria do Vôlei Renata está em busca de reforços. E Bruninho, ele mesmo, que foi medalhista olímpico na Rio 2016 e que recentemente se despediu do voleibol da Itália e informou que vai voltar ao Brasil, negocia para reforçar o time de Campinas nas próximas competições.
Fernando Maroni, gestor do projeto, afirmou que a negociação tem tudo para ter um desfecho muito bacana. Detalhe, Bruninho começou no voleibol em Campinas, no Clube Fonte São Paulo. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar tudo de Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, ó. Campeonato Brasileiro Campeonato da Série A Brasileiro. e Campeonato Brasileiro da Série B, se você O que quiser. isso aqui é? Eu não tenho informação. Campeonato Brasileiro da Série C, eu acho que teve um equívoco. Eu vou lá resolver esse Teve um negócio aqui. equívoco, teve um equívoco. Se você quiser falar também sobre Vamos... Série A4, o Rio Branco, vai decidir o título com a Grande Francana. Tigre, hein? Debate aí com o Carlão só um minutinho que eu tenho que ir embora. Aliás, festa em Americana com direito a carro dos bombeiros. Cara, que legal a presença, a mobilização da torcida do Rio Branco para Jaú. Segundo 300 torcedores. Segundo Carlos Cabelo, deu, acho que 10 ônibus estavam lotados. Sensacional, hein? Cara, sensacional. Isso mostra a força do interior paulista, a força do Rio Branco. O Rio Branco é sim uma tradição. Infelizmente para o pessoal de Jaú, né, o 15 é muito tradicional, mas ficou de fora. E uma decisão de Série A4 raiz, né? Porque a Francana também é muito tradicional. Embora a cidade seja aficionada pelo basquete, mas a Francana já prestou serviços à primeira divisão do Campeonato Paulista. Você viu o que tem lá no nosso YouTube lá? Ela, cara, uma bolinha. E ela vai passando, né? No O. É. Aqui em São Paulo se fala O, né? Ó. No Rio é O. É, ó. Tem Opa e ó. Tem uma bola de futebol lá. É. Daniel França está vivendo grande fase. Que isso, que subidão. Aqui embaixo, Júlio? Aqui embaixo? Ali na tarde. Exatamente, Fábio Charles. Isso. Que bonito, hein? Que bonito é. Ver a Que rede bonito, balançando. que alegria, que beleza, né? Como diz o outro. Vinícius Moura está chegando com informações do futebol paulista. Um clássico brigado com algumas faltas mais fortes, uma grande chance de gol para cada lado e um merecido 0-0 no final. Esse é um resumo do clássico São Paulo e Palmeiras ontem no Morumbi pelo Brasileirão. O tricolor mudou o esquema e utilizou 3 zagueiros. O volante Pablo Maia foi desfalque. No Palmeiras, Mike começou no banco e Estevão apareceu entre os titulares. No primeiro tempo, poucos espaços e muita marcação. A melhor chance ficou com Gustavo Gomes, em cabeceio defendido pelo goleiro São Paulino Rafael. Aos 10 do segundo tempo, a melhor oportunidade da partida. Hendrick ganhou uma dividida na área e tocou para Lázaro. O atacante palmeirense já tinha visto o goleiro adversário Rafael ter sido batido na jogada. Mas Lázaro finalizou em cima do volante Alisson, que se colocou na frente do gol para salvar o São Paulo. Aos 21, o tricolor chegou bem em cruzamento de Luciano e a finalização de Caleri parou na trave. Final, São Paulo 0, Palmeiras também 0. O técnico palmeirense Abel Ferreira acredita que no Morumbi o seu time teve o mesmo volume ofensivo que aquele no Equador na vitória contra o Del Valle por 3-2 na semana passada. No último jogo, quantos golos o Palmeiras fez? 3. Quantas oportunidades flagrantes criou o Palmeiras hoje? Temos que ser mais efetivos. É isso, para resumir. Nas oportunidades que nós criamos, e na minha opinião criamos mais oportunidades flagrantes do que o nosso adversário. Dentro de um partido parejo, tenho a sensação. O treinador são paulino Luiz Ubeldia
disse que o resultado é justo, que seu time teve dificuldade nos primeiros 20 minutos da partida, mas que nos últimos 15 poderia até ter saído com a vitória se tivesse pressionado um pouco mais o adversário. De que el resultado creo que es justo. O Corinthians se prepara para enfrentar o América de Natal, na capital do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O alvinegro terá o desfalque do atacante Pedro Henrique, que sofreu uma lesão muscular na partida contra o Fluminense no domingo. Pedro Henrique deve voltar a atuar em um mês. O Santos negocia um amistoso na Bombonera com o Boca Juniors em junho. O Peixe aguarda mudanças na tabela da Série B do Brasileirão para ter a semana livre para viajar a Buenos Aires. O duelo está previsto para 26 de junho. De São Paulo, Vinícius Moura. Toque de Ouro, com André Heller. 11 horas e 20 minutos, nosso contato com o André Heller, nosso campeão olímpico, aqui para bater um papo sobre voleibol, muitos assuntos para tratarmos, mas gostaria aqui de começar, né, André, parabenizando o Vôlei Renata pela campanha. Foi uma campanha de superação, nem sempre, né, a gente tem o resultado final como nós gostaríamos, como nós torcemos, mas o esporte, ele traz muitas histórias atrás de cada campanha e eu acho que o que vai ficar foi essa retomada aí na reta final do Vôlei Renata, que foi exemplar aí para os próximos anos. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, Júlio. Muito bom dia para vocês. Olha, o sentimento com vocês aqui hoje é de muita gratidão pela parceria. Vocês nos acompanharam do início ao fim da temporada. Isso para nós é muito importante. Eu agradeço a todos vocês, a toda a equipe CBN, em nome de toda a equipe Vôlei Renata e parceiros. Então, muito obrigado. Olha, o esporte, mais do que histórias, ele tem o poder de nos conceder aprendizados muito importantes. Através do esporte, nós entendemos o caminho da vitória e compreendemos a derrota. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos muitos altos e baixos ao longo da temporada, um Campeonato Paulista abaixo do que nós queríamos, e a Superliga foi uma competição de construção de muita resiliência, né? O time se reinventou, o time teve altos e baixos como se fosse um eletrocardiograma, afinal de contas a nossa vida é assim, e na hora que mais precisava, na hora da decisão dos playoffs, o time renasceu, digamos assim, mas porque vinha trabalhando intensamente e intencionalmente, de maneira muito ativa. Assumimos uma crise, assumimos uma dificuldade, esse foi o nosso ponto de partida, isso é muito importante, a gente diagnosticar as nossas limitações, porque a gente vai aprimorar somente aquilo que nós temos consciência que deve ser aprimorado. Foi uma trajetória intensa, cheia de desafios, de dificuldades, complexidades, mas fizemos uma belíssima campanha chegando ao vice-campeonato. Não é para qualquer equipe, somos a segunda melhor equipe do Brasil neste momento. Foi uma trajetória muito bonita, intensa e cheia de aprendizados. Carlão de Freitas, André Heller está conosco. Carlão. Bom dia, André. Também parabéns pela campanha, parabéns por todo este processo de construção. E você falou esta palavra agora nessa participação e também em suas redes sociais você está falando muito em resiliência, André. Eu sei que uma temporada ela é muito desgastante, ela causa transtornos, mas causa alegrias também. Mas eu queria que você falasse o porquê da resiliência. A primeira fase foi difícil, assim, a Superliga ela foi muito complicada para o Renato, embora a parte final tenha sido histórica pelo lado positivo. Carlão, resiliência para mim é a palavra que me ocorreu, inclusive você se refere à minha postagem ontem no Instagram. Sim. Na verdade eu escrevi e postei durante o voo, só consegui voltar de Recife ontem pela manhã, não tinha voo, a equipe voltou domingo, eu só voltei ontem. E resiliência para mim, Carlão, porque a resiliência na física é quando um corpo é submetido a uma força, ele sofre uma deformação e depois volta ao seu estado natural.
Quando a gente fala de comportamento de pessoas e equipes, a resiliência é, de fato, quando nós somos submetidos a uma força, a uma dificuldade, a uma complexidade, a um desafio, e nós nos deformamos, digamos assim, mas nós não voltamos ao nosso estado anterior. Nós evoluímos, nós nos aprimoramos. Então, todos nós, CPFs, que pertencemos a esse CNPJ tão bacana que é o Vôlei Renata, nós não somos mais os mesmos quando iniciamos a Superliga. Nós evoluímos, nós nos capacitamos, nós nos aprimoramos e, de fato, nós somos melhores agora do que éramos quando começamos a temporada. Todos nós, enquanto CPFs, mas também nós como Vôlei Renata, né? A jornada que nós construímos juntos, cada um na sua função, atletas, comissão técnica, treinadores, técnicos, gestores, diretores, todos, absolutamente todos, nós somos melhores agora, e não é uma conversinha motivacional. De fato, nós acreditamos no poder que o esporte tem de nos transformar. Foi uma temporada muito intensa, plena de muitos aprendizados, e conquistamos um belíssimo resultado. Ser vice-campeão de uma Superliga extremamente competitiva, intensa, às vezes semanas com mais de um jogo, 2 jogos pela semana. Jogamos Sul-Americano, jogamos Copa do Brasil, né? Aos trancos e barrancos, algumas vezes enfrentamos lesões de atletas, que faz parte da jornada de uma equipe esportiva, e assim construímos, sobretudo num play-off, numa fase de decisão, onde nós lutávamos por vida ou morte, nós conseguimos mostrar nesta fase a nossa melhor versão, quando essa versão de fato foi demandada. Não é para qualquer equipe, não é para qualquer organização. Mas, de novo, essa palavra vou ser redundante, é uma construção. Estamos sempre em obra, sempre, absolutamente sempre em obra, e foi essa obra, foi essa construção, todos lutando e construindo por um propósito em comum, que fez com que nós ficássemos com uma bonita medalha de 2ª colocação. Antônio Lupe. Vamos lá. Tudo bem, André? Bom dia a você. Aliás, eu queria parabenizar, porque eu estava acompanhando a transmissão do Sport TV. Eles fizeram um pré-jogo maravilhoso e reuniram André Ehler, Maurício, Anderson e Nauber. O Plácido Castro, né, que era o repórter. Cara, aquilo ali, quem acompanhou o vôlei brasileiro, a trajetória, essa geração que estava na tela, realmente significa e muito, e é um retrato do vôlei brasileiro. André, mas a minha pergunta é a seguinte: a nossa vida, são ciclos, né? A gente começa e termina, né? A gente viu o Demian Gonçalves ontem se despedindo, né? Oficialmente, o Vôlei Renata se manifestou. E a expectativa de começar um novo ciclo com o também campeão olímpico Bruninho. Você é nosso colunista, mas você é embaixador do projeto, está ali no dia a dia. E acho que agora é um assunto que a gente está mais à vontade para falar com o fechamento da Superliga. O que o André pode falar sobre essa possível vinda do Bruninho para o Vôlei Renata? Nada. Ok. Não, estou brincando, meu amigo Lupe. Eu te agradeço pela tua observação. De fato, para nós também é uma delícia encontrar velhos colegas de seleção. Afinal de contas, nós tivemos uma história longa, e encontrar cada um de nós em outras carreiras, né, outras funções, é magnífico. Resultados à parte, fico muito feliz por um grande amigo, que é o Anderson, né, que construiu uma outra carreira, uma outra abordagem, e estamos precisando de novos profissionais nessa função tão complexa que é treinador, técnico e líder. Esses profissionais, novos profissionais, precisam oxigenar uma função que, eu vou falar com muita tranquilidade, está saturada de verdades absolutas, de
métodos engessados, não tem mais lugar para isso, e o Anderson vem ocupando essa função de oxigenar essa posição de uma maneira muito legal, e não é à toa que foi campeão da Superliga. Lupe, de maneira muito transparente aqui com vocês, não quero nem posso falar muitas coisas sobre essa notícia que andou rondando, né? A questão da vinda do Bruninho. Sim, está muito bem encaminhado. Vocês terão notícias muito quentinhas e fresquinhas em breve, muito em breve. Agora é um momento, Lupe, de a gente também viver, eu não vou chamar de luto, porque acabou a temporada, né? E ninguém morreu, muito pelo contrário, nós tivemos uma excelente conquista, mas nós estamos num período de reflexão, e aí nas boas aspas, me entendam muito bem a palavra que eu vou usar, mas de ressaca, porque a temporada ela foi muito complexa, foi muito intensa, então tem muita reflexão a ser feita. Eu e o Maurício, outro embaixador, nós temos a partir de agora, a partir de ontem, na verdade, uma agenda gigantesca, com muito prazer, com os nossos patrocinadores, levando o troféu de segunda colocação e passando em todos os nossos parceiros para agradecer, porque se não fossem esses patrocinadores, nada teria acontecido. E isso é legítimo e genuíno da nossa parte. Eu e o Maurício ocupamos uma função que nós estamos praticamente dedicados exclusivamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos nossos parceiros, que são a nossa sustentação ao longo desses quase 15 anos de Vôlei Renata. Estamos chegando ao momento de falar muita tranquilidade, que somos um dos projetos mais longevos do voleibol brasileiro, né? E é um projeto, não é só um time, vocês já sabem de cor e salteado os nossos pilares. Então, estamos nesse momento de reflexão, de agradecimento, de gratidão, inclusive a vocês. Mas muito em breve, aqui é uma promessa que eu faço, vocês já me conhecem, que eu trarei notícias fresquinhas, quentinhas e muito boas para vocês. Inclusive, quero fazer isso ao vivo novamente do estúdio. Boa, será muito bem-vindo. Sensacional. Estamos aqui, viu, André? Todos na expectativa e, repito, torcendo muito aí pro Vôlei Renata, para que na próxima temporada seja uma campanha ainda melhor e assim crescer gradativamente. Muito obrigado, viu, André? E até a próxima, meu caro. Olha, só agradecimentos a vocês, obrigado por vocês terem me acolhido todas as semanas ao longo de 42 semanas de trabalho que nós completamos no Vôlei Renata. Vocês são espetaculares, eu tenho o maior orgulho de fazer parte da equipe de vocês. Nós contamos com vocês, essa maneira de jornalismo imparcial, importante, trazendo notícias importantes para o público, compartilhando notícias fidedignas, de uma maneira tão assertiva, eficiente e eficaz. Essa é a assinatura de vocês, eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe. Muito obrigado, até semana que vem. Grande André Heller, agora são 11h33. Repórter CBN. Terça-feira, 30 de abril de 2024. A taxa de desocupação no Brasil chegou a 7,9% entre janeiro e março. O número representa a alta de 0,5 ponto percentual na comparação com o trimestre encerrado em dezembro de 2023. O número de desempregados cresceu 6,7% no período comparado pelo IBGE e atingiu 8.600.000. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou mais uma vez a votação do projeto de lei que recria o seguro para vítimas de acidente de trânsito, o DPVAT, extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente do colegiado, Davi Alcolumbre, concedeu vista aos senadores da oposição sobre o parecer do líder do governo, Jacques Wagner, que é relator do texto. Com o adiamento, o projeto será votado na próxima quarta-feira. O texto já passou pela Câmara e, se for aprovado sem alterações pelo Senado, vai para a sanção do presidente Lula.
Mais de 70 garimpeiros que eram mantidos em condições semelhantes à escravidão foram encontrados numa área de Maués, no sul do Amazonas. Segundo a investigação, o garimpo ilegal era um dos mais lucrativos da América Latina, com produção diária superior a 6 quilos de ouro. A projeção de crescimento da economia brasileira para este ano permaneceu em 2,02%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Para 2025, a estimativa de avanço do PIB do país permanece em 2% há 20 semanas. A brasileira Bia Haddad perdeu para a polonesa Iga Świątek por 2-1 e está fora do Madrid Open. Foi o quarto encontro entre as duas tenistas no circuito. A polonesa levou a melhor pela terceira vez. A europeia é a atual número 1 do mundo. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, rapidamente, né? Vamos aqui repercutir um pouco do que disse o André, né? Porque eu acho que a chegada do Bruninho, essa possível chegada do Bruninho a Campinas, ela vai mexer demais com a atenção nacional, principalmente do público do esporte, para a nossa cidade, né, Carlão? Ah, eu acho legal. O Bruninho é um cara midiático, né? E a gente sabe como jogador midiático, ele ajuda no vôlei. Tivemos o Darlan, além da competência do Darlan dentro de quadra, né? Ele é um assombro como atleta, mas é um cara midiático, sabe muito bem trabalhar esta imagem. Eu vejo como positivo. E o Bruninho também é um cara que pode atrair patrocinadores, vai atrair o público, né? Você disse aí que a repercussão da notícia no site do GE já tem muitos views, né? E é importante a presença do Bruninho, pela qualidade também, né? Porque ele é o levantador da seleção brasileira, multicampeão com a camisa verde e amarela, filho de Vera Mossa, filho de Bernardinho, 2 monstros sagrados do voleibol nacional. Acho que só tem a agregar a presença de Bruno Rezende, que começou na Fonte São Paulo, onde também começou Júlio Nascimento para o voleibol. Em proporções diferentes, né? Era padrinho. O Bruno foi padrinho da nossa turma 95. Legal. Mas na época ele estava jogando em Florianópolis com o Lucão, hein? Essa dupla sempre se acompanha. Será que o Lucão volta? Então, de repente, pode ser o Lucão vai também estar à disposição aí do mercado. Seria interessante aí, de repente, essa dobradinha em Campinas. Só, Lupe, quero que você comente também. Muita gente confunde, né? Acho que o Bruninho é campineiro. O Bruninho, ele é carioca, da Gema. Botafoguense. Ele se mudou aos 2 anos para Campinas, né? Quando a Vera veio para Campinas, mas ele foi criado praticamente aqui. Ele ficou intercalando, né? Por conta dos pais, Campinas e Rio de Janeiro. Mas ele é praticamente criado toda a infância e adolescência em Campinas, por isso que é um retorno para casa. Isso. Um possível retorno para casa. Um possível. Vamos deixar ainda no condicional. Porque, como o André no esporte falou, tudo pode mudar, Tudo né? pode mudar. Inclusive... E eu acho que vai ser muito bacana também, como você destacou, Carioca Bruninho, mas que tem uma ligação gigante com Campinas. E, cara, se o campineiro
já gosta do esporte, porque a gente viu agora na Superliga, o ginásio do Taco, cara, ingresso esgotava em 2 minutos, em 5 minutos. Você imagina com o Bruninho e outras grandes personalidades do vôlei que também podem chegar pro projeto. Mas sabe uma coisa que eu torço muito? Eu confesso que eu sei que existe, mas eu não gosto. Ah, fulano não gosta daquele, ciclano não gosta daquele. Ah, eu não trabalho junto com aquele. Mas eu acho que seria legal a permanência do Horácio no comando do vôlei Renata. Ele tem essa ligação forte com Campinas, ele conhece o projeto, ele conhece as pessoas que estão no dia a dia do projeto. E é claro que se vierem reforços, né, reforços de peso, como por exemplo o Bruninho, aí eu acho que ele pode, quem sabe, aí conseguir esse tão sonhado título nacional, o título da Superliga, que ficou muito próximo na edição 23-24. Eu já fui treinador contra o Bruninho no futebol. Ah, é? É, pequenininho, tinha aquela, sabe, antigamente que era Copa Requinte, né? Coisas, né? E a Fonte São Paulo foi jogar contra a SEC, a molecadinha. E eu ajudava o Adriano. O Adriano era o treinador. Hoje o Adriano coordena o Boca Juniors. E o Bruninho jogou pela Fonte São Paulo. Mocinha é o nome dele, lá na Fonte. Mocinha. E jogava bem, hein? Jogava bem. Não tão bem como um levantador do vôlei. Mas ele não era bobo, não. Jogava bem. 11h40. Vamos mudar para o futebol? É gostoso falar de vôlei, né, Lupe? É. Mas vamos para o futebol. Vamos. Amigos do futebol, já diria Brasa. Brasil de Oliveira. Eu vivo 24 horas por dia o futebol. Ele vivia mesmo, né? Nossa, vivia intensamente. Antônio Lupe. Você já teve a oportunidade de ver o filme dele? Ainda não. Eu vi do meio pro final. Eu vi o trailer, que é idêntico, cara. Sim, o ator é idêntico. Eu não conhecia o Brasa, né? Mas tem fotos. Sim. Existe uma galeria de fotos nos portais de memória, né? No Que Fim Levou, por exemplo, que é um dos mais famosos do Brasil. E aí, quando você compara com o ator, é muito emocionante. Até as pessoas que participaram do filme, os jornalistas, né? Por exemplo, o Carlos Batista, que refez a parceria com o Brasa, ele fala que arrepia, né, cara? Que dava a sensação que era o Brasa mesmo, de verdade. Que era o grande comentarista aqui do rádio, do Esporte de Campinas. E, cara, a gente precisa ser ressaltado, quem viu o filme, ele era um conhecedor do futebol. E não tinha internet, não tinha o gol, que você coloca o nome do jogador, aparece a ficha dele. Você tinha que ir atrás para pesquisar, para saber. E ele tinha essa paciência e esse cuidado, né? Eu tive uma fase, assim, eu era pequenininho, eu sempre acompanhava o meu pai, né, nas transmissões, nos programas. Meu pai trabalhava na Rádio Educadora, que era ali na General Osório, 1031. E aos sábados, né? Quando terminava, meu pai sempre ia no Café Regina, né? Ali perto, muito tradicional ali na Barão de Jaguara, e o Brasa sempre estava lá. E teve um momento, assim, da minha infância que eu gostava do Botafogo. Nossa, eu gostava do Botafogo, aí meu pai falou: Brasa, Carlão gosta do Botafogo, conta a história do cachorro, o mascote, o Biriba do Botafogo, né? Que é o grande, um dos mascotinhos ali do Botafogo. O Botafogo vivia aquela fase de escassez de títulos. Cara, o Brasa, a gente sentou numa mesa, o Brasa contou a história maravilhosa, sensacional. Era uma figura do bem, um cara multi-inteligente e faz muita falta. O Brasa faz muita falta na imprensa. Não vou dizer só na imprensa campineira, não, mas faz muita falta na imprensa esportiva. Muito inteligente, muito acima da média. E o Brasa estaria indignado agora com a demora do Guarani para anunciar um novo técnico, hein, Antônio Lupe? A demissão foi no sábado. A saída foi no sábado por volta das 4 horas da tarde. Domingo, segunda, terça. Vamos aí para 3 dias que o Guarani não anunciou o novo treinador para comandar o Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. A única novidade foi o anúncio do auxiliar técnico da comissão permanente, o Marcelo Cordeiro, ex-jogador, ex-lateral esquerdo, passagens por Portuguesa, passou também pelo Palmeiras, pelo Botafogo, que o Carlão gostava quando era pititico, e no São Bento de Sorocaba foi o último clube como atleta. E também foi na equipe de Sorocaba que ele começou a trabalhar na comissão técnica como auxiliar, treinou também as categorias de base, e até mesmo em algumas oportunidades o Cordeiro ele foi treinador quando o cargo estava vago.
Ele vem para ser o auxiliar técnico, está comandando os treinamentos, ainda sem a presença de um treinador. E ontem ele já comandou um treino, na verdade foi até um jogo treino, né, contra o São José, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E o Guarani ganhou por 2-0, 2 tempos de 40 minutos. Sabe quem marcou um dos gols do Bugre? Quem? Ele fica ou sai? Chay fica ou Chay sai? O Chay. O Chay marcou um dos gols, o Renier marcou outro, vitória do Guarani por 2-0. Ah, mas e o técnico? Quais são as informações? Por enquanto, nenhuma novidade. Ontem tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo de Prestação de Conta e pelo que foi passado, que ainda não tem um nome definido para assumir o Guarani. O que passa na minha cabeça nesse momento, Júlio, conhecendo um pouco os bastidores, não só do Guarani, mas do futebol como um todo? O Cordeiro, ele vem como auxiliar, mas ele tem a licença A, que permite assinar a súmula das partidas do Campeonato Brasileiro, seja a Série A, Série B, Série C ou Série D. Não sei não, viu? Pelo que o rumo que tá tomando, eu acho que o Marcelo Cordeiro é quem vai comandar o Guarani contra o Santos na próxima segunda-feira, às 9h, na Vila Belmiro. Eu acho que não seria algo bem aceito pela torcida, viu, Carlão? A torcida está sedenta, né, por um comandante. Se fala muito no Carpini, né, mas ontem nas resenhas, né, aqui também, né, o Lupe disse aí no Arena, aliás, para um participante, né, o Carpini está hoje, eu acho que o Carpini está acima, né, do Guarani. Eu digo assim, o projeto do Carpini deve ser Série A, provavelmente um Cuiabá, equipes que estão em crise aí dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, até porque o Carpini fez ali um trabalho, né, teve bons momentos no São Paulo. Eu acho que hoje, e a parte de salário também deve estar um pouco acima, mas a diretoria quer um comandante. Marcelo Cordeiro tem uma boa capacidade, pode ser aí um grande treinador no futuro, mas eu acho que hoje, se fosse oficializado, anunciado, não sei se cairia bem entre os amantes do Guarani Futebol Clube. E essa mudança, né, Carlão? Todas as mudanças no futebol, elas acabam são resultadas em novas chances, às vezes, no elenco, né? Então, toda vez que mexe no técnico, o elenco também ganha uma motivação. Eu preciso mostrar trabalho, de repente, com um novo técnico eu posso ganhar mais chances. Eu acho que tem uma... Vale aquilo que nós vínhamos falando, após até a saída do técnico Humberto Louser. Senta com o Chay, olha nos olhos, eu acho que é importante sentir do jogador o que ele pretende com a camisa do Guarani, o que ele quer para a carreira dele, porque o Chay, desde que subiu com o Botafogo, ele não demonstrou um bom futebol, seja no Cruzeiro, seja no Ceará, seja no retorno ao Botafogo, ele não conseguiu mostrar aquilo que mostrou naquela campanha vitoriosa do time da Estrela Solitária na Série B. Mas vale essa conversa, porque se o Chay estiver afim, vai ajudar. A gente percebeu contra a Chapecoense que o Guarani tá a pé na criação. O Luan Dias foi muito mal nos 2 jogos, principalmente contra a Chapecoense, em que a bola tinha que passar pelos pés dele. Contra o Vila Nova a gente dá um desconto fora de casa e tal. E o Gustavo França assumiu a responsabilidade, fez um gol, né, não valeu, mas fez um gol, pelo menos demonstrou vontade, jogou mais que o Luan Dias e pode ser uma peça importante. Então por isso o Chay iria agregar. Porque o Guarani vai precisar também deste articulador, de um cara que tem experiência e que tem bagagem. Se o Chay quiser, se ele estiver com um propósito com a camisa do Guarani, eu vejo como um reforço, entre aspas, né? Um reforço dentro do elenco. São 2 clubes que estão sem técnico na Série B, Avaí, depois de 2 rodadas. O Avaí e o Guarani. Incrível. O Avaí divulgou ontem, deixa eu ver até que horas deixa foi eu ver isso. um negócio aqui. Fica à vontade. 19 horas atrás, que hora que foi isso mais ou menos? Eu não sei fazer conta. O Avaí... 9 horas atrás era 2 horas da manhã. 19. Comunicado. Eles colocaram um comunicado que o Avaí está em conversações para a definição do profissional que vai assumir o cargo de técnico para a restante da Série B. O anúncio só será feito quando os trâmites necessários tenham sido concluídos. Ou seja, mas eles deram, Sim. Tamo aqui correndo. Mercado, Calma que a gente vai achar. No Guarani ainda nada. E ontem, só pra gente fechar o assunto Guarani, eu acho que é importante e acho que eu acho que é muito bom isso que o Guarani faz, que é a questão da transparência. Pro torcedor, tem um portal da transparência, de negociações, tudo que acontece em relação às vendas dos atletas do Bugre. E eu destaco duas vendas que foram realizadas esse ano. O Mike, que foi pro Grêmio. Segundo esse portal de transparência, o Mike chegou ao Guarani em agosto de 22,
sem custos e com 50% dos direitos econômicos ao Guarani. Ele foi negociado com o Grêmio em fevereiro de 2024, sendo vendido 60% do total $600 mil, sendo o Guarani dono de 50% e recebeu sua parte à vista e ficou com 20% para as futuras negociações. Há ainda a opção de compra pelo Grêmio por parte do restante. $600 mil, 3 milhões de reais, mais ou menos? 6. Eu não sei fazer conta. Eu vou ficar por aqui, tá? 4 e 5 milhões. Tá. 3 milhões,1. Tá, e ainda fica com 20, e o Guarani ficou com 20% ainda. Derek. O atleta chegou ao clube em dezembro, sem custo, com 60% dos direitos econômicos ligados ao Guarani. O clube tinha opção de compra de 40% do restante, pelo valor de R$400 mil, com o aumento do tempo de contrato, e que exerceu através de parceria em julho de 23, ou seja, alguém ajudou o Guarani a bancar esse valor. Ele foi vendido em março ao Atlético pelo valor de 3 milhões, cabendo ao Guarani 60% do valor, além da facilitação do empréstimo do atleta Ayrton. Ponto importante, segundo o Guarani. O Guarani recusou diversas propostas de vendas de atletas, principalmente durante a Série B, para a manutenção do elenco e ter mais força na reta final e concorrer para o acesso à Série A em 2023. Olha, bons negócios do Guarani, hein? Olha, o Júlio, o Lupe, principalmente o torcedor bugrino, eu acho que fora de campo é digno de elogio o que a diretoria do Guarani está fazendo. O que eu digo, a recuperação do clube, a organização, esse portal de transparência eu acho importantíssimo para manter o torcedor informado, esclarecido, eu acho legal, palmas. Agora, tecnicamente, quando a diretoria precisou agir na parte do futebol, 2024 tem sido terrível. Terrível, terrível, terrível. Má gestão nos problemas, né? Não conseguiu direcionar ou gerenciar uma crise, sempre foi pelo pior lado. Demissões equivocadas, momentos equivocados, contratações horrorosas, ou seja, o que a diretoria do Guarani está fazendo tão bem fora de campo para organizar o clube, para tornar o Guarani uma entidade saudável, dentro de campo, a parte técnica está sendo muito mal feito, o Guarani muito mal conduzido, pessimamente conduzido nessa temporada 2024. Campeonato Paulista, por um golzinho aí, o Guarani permanece na primeira divisão e na Série B, se não mudar esse roteiro, é um candidatíssimo ao rebaixamento, infelizmente. 11h52, depois do intervalo a gente fala da Ponte. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze h 53, vamos agora subir a Avenida dos Esportes, a Avenida Ayrton Senna do Brasil. Para chegar no estádio Moisés Lucarelli, que é a casa da Associação Atlética Ponte Preta, que entrou na zona do rebaixamento. Aliás, pode fazer um parênteses aqui, né? Que eu falei de Ayrton Senna do Brasil. Rapaz, 30 anos, hein, essa semana. 30 anos, amanhã, cara. né? Amanhã. 30 anos. O tempo passou rápido demais. E isso significa que eu também tô perto dos 30 anos, porque eu nasci um ano depois, né? Mas eu vou falar pra você, é como se você fizesse 20. Não muda nada.
E dos 40 depois? Eu ainda não tenho. Aí você tem que perguntar pra esse aqui do lado. Não, que isso, cara, não é jovem. Ué, mas ele tem mais de 40, eu tenho mais de 30. Isso. Quantos anos você tem, Carlão? Eu tenho 43. Aê! Você tem quantos, Júlio? 28. Olha só. Mas eu vi o Júlio crescer. Viu? Literalmente. Eu vi o Júlio nascer pro rádio. Eu vi o Júlio nascer. Isso, verdade. Eu vi o Júlio nascer pro rádio. Aquele menininho. Canelinha fina. Canelinha fina. Pouco cabelo. Pouco cabelo. Mas já tinha barba, né? Bom, vamos falar da Ponte Preta, que é o que interessa. A Ponte, ela se reapresenta hoje após a derrota pro Goiás por 3-0 na última rodada. E, cara, parece que a gente tá apresentando ou tá falando da Ponte da semana passada, porque o assunto ainda é o Gé. Mas não é a negociação frustrada com o Santos. É tudo que envolveu o atacante no jogo contra o Goiás. Ele perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0-0. Depois deu um carrinho criminoso que poderia ter sido expulso. E aí o Brigatti, que não é louco, tirou o Gé ainda no primeiro tempo, mas mesmo assim a Ponte não conseguiu a vitória. Na reapresentação, vão ter uma conversinha com o Gé para saber como é que ele tá pro lado emocional. Porque ele, querendo ou não, e claro, ele não quis fazer isso, mas ele atrapalhou a Ponte no jogo contra o Goiás. Ele atrapalhou a Ponte. Então a Ponte vai conversar com o Gé para saber como é que ele tá de cabeça depois desse vai não vai pro Santos, que também deixou o jogador meio que abalado. Então a Ponte Preta, ela sofre esse comecinho de Série B com um cara que já tem aí alguns problemas no histórico com a Ponte Preta. O Gé é um jogador importante, é um atacante, referência, como diz Mazola Júnior. Atacante custa caro porque quem faz gol tem um preço elevado. Então, assim, é um atleta que é um ativo do clube, tem as suas limitações, mas a Ponte ainda deposita uma confiança em relação ao Gé. Renato, hein? Tá com problema no tornozelo e entrou na mira do Náutico para a disputa da Série C. Porém, os valores que o atleta solicitou, segundo o jornalista Lucas Rossafa, fora da realidade do Timbu. Então, por enquanto, o Renato, que não foi relacionado para nenhum dos dois jogos da Ponte nesse início de Série B, deve continuar no estádio Moisés Lucarelli. Próxima rodada, a Ponte enfrenta o Amazonas, o caçulinha da Série B, na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E por que a Ponte está na zona do rebaixamento? Fábio Chaib ontem destacou com muita propriedade, com a vitória do Mirassol por 3-2. Aliás, que jogo, hein? Mirassol 3, Ceará 2. O Mirassol saiu da parte de baixo e jogou a Ponte Preta. Hoje, se o campeonato terminasse hoje, é claro que tem muita coisa para acontecer. Tem 36 rodadas pela frente. Mas hoje Ponte e Guarani estariam rebaixados. Mas tem muita água ainda para passar, no caso da Ponte, por debaixo dessa ponte. O Renato é uma decepção até aqui, né, Carlão? É uma decepção. É claro que tem problemas físicos, né? Um jogador que está aí com problemas no tornozelo e serve como uma justificativa, mas ele foi a cereja do bolo para a temporada 2024. Até por tudo que envolveu, né? A Ponte ainda com a autoestima muito baixa, brigou com o Guarani pela contratação do jogador e conseguiu a contratação. Isso para o torcedor campineiro vale muito. Mas quando a bola rolou, ele decepcionou, né? A gente esperava ali, a partir do gol que ele fez contra o São Paulo, um outro Renato, né? Uma nova versão do Renato no Paulistão, mas isso não aconteceu. Vamos torcer para que ele consiga se recuperar desse problema no tornozelo e aí sim ajudar a Ponte, voltar a ser aquele Renato dos tempos do Avaí, em que ele brilhou. Eu não tenho informação, se você pudesse me ajudar. Essa lesão no tornozelo do Renato foi na pré-temporada agora ou foi pré-jogo Curitiba, né? Um pouquinho antes da estreia. Um pouquinho antes da estreia, exatamente. Porque o Renato, ele chega na Ponte, ele não participou do período de pré-temporada, né? Ele foi veterano, a última... né? Tanto é que ele nem jogou a primeira partida, não me lembro agora. Mirassol. Contra o Mirassol. O Renato, ele tem 9 jogos no ano, só um como titular, né? Sim. 2 gols marcados, foram os gols contra o São Paulo e contra o Palmeiras, né? O gol de honra da Ponte. Marcou contra os grandes aí, mas se a gente for pegar a minutagem dele, é uma minutagem extremamente baixa, né? Baixa, Isso é bastante problemático. Pelo investimento que foi feito e pela expectativa que foi gerada, até pelo bom 2023 que ele fez com a camisa do CRB. Mas ele teve essa dificuldade na Série B também do ano passado. Ele foi o artilheiro do CRB, mas ele também, por exemplo, naquele último jogo, ele não veio para Campinas para enfrentar a Ponte no CRB. É isso. Fábio Chaib, clássico ontem, o clássico da desculpa, né? Entre São Paulo e Palmeiras, o encontro do dirigente com São Paulo com Abel Ferreira, dentro de campo, nada de gols, 0-0, Fabião.
Totalmente diferente dos últimos jogos, né? Um clima mais tranquilo, não era aquele clima hostil que teve nas outras partidas. O Carlos Belmonte foi dar um abraço no Abel Ferreira, pedir desculpas para ele, pela aquela confusão no Clássico Campeonato Paulista. E dentro de campo, um jogo muito truncado, que tem sido Palmeiras e São Paulo nesse ano, né? 3 empates nesse ano, 3 jogos, 3 empates. Claro, o São Paulo venceu a Supercopa nos pênaltis, mas um jogo muito truncado, sem chance no primeiro tempo. No segundo tempo, o Lázaro perdeu a melhor chance do Palmeiras, um gol já sem goleiro, né? Uma bola que ele podia chutar em qualquer parte, chutou em cima do Alisson, o volante do São Paulo, que tirou o gol feito do Palmeiras. O São Paulo tentou reagir com a entrada do Ferreira, jogou do jeito que o Zubeldia gosta, nos contra-ataques, e acabou tendo oportunidade com o Caleri, mas a bola bateu na trave. No final, 1-1, muitos cartões, a arbitragem passou batida dessa vez, mas Palmeiras e São Paulo jogando, respeitando muito um ao outro nesses últimos jogos, tanto brasileiro quanto paulista e Supercopa também, né? É isso, mais um clássico entre São Paulo e Palmeiras. O paulista, ele é chato, né? Tá ficando cada vez mais truncado. É muito né? brigado, é muito medo de perder, né? E a gente pode colocar até o Flamengo nessa esteira, porque ele rivaliza hoje com o Palmeiras e com o São Paulo, e normalmente são jogos ruins, como fora no último confronto entre Mengão e Palmeiras. Mas São Paulo e Palmeiras é aquele medo de perder, né? Não perder tá bom. E foi o que a gente viu ontem no Morumbi. 12 horas em Campinas, 4 horas tem Arena. E amanhã, às 11 horas, estaremos de volta com o CBN Esportes no feriadão. A música do clássico ontem, a canção A Amizade, nem mesmo a força do tempo deixa. Que lindo. Irá destruir. Irá destruir. Amizade, nem mesmo a força do tempo E irá tudo destruir. culpa do John Textor, hein, que tá voltando e a unir São Paulo e E Palmeiras. o gol do Botafogo que foi irregular lá naquela do Botafogo e Flamengo. Ele Good game. ele contratou uma equipe aí pra ver os erros tal, do Campeonato Brasileiro. E o gol do Botafogo, que foi validado, o gol do Savarino, né? Sim. E começa com um lance irregular, uma Tá vendo? falta Que do Fabrício coisa. Bruno. É o O futebol. feitiço virou contra o feiticeiro. É vida que segue feliz. Ponto final aqui no CBN Esportes. Um Até a abraço. próxima, gente. Valeu! CBN Esportes Campinas.